Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Vou fazer essa leitura na nova versão transformadora. Você pode acompanhar na tradução que você tem em mãos. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Alegria de viver. Nós iniciamos mais um ano, já estamos na segunda semana de janeiro. Alguns ainda respiram ares de festas, outros já voltaram à rotina do trabalho, outros ainda vão curtir as férias, viajar um pouco para um merecido descanso. E nós iniciamos este ano, semana passada, falando sobre aproveitar a vida, dando início a uma série de 4 mensagens sobre a alegria de viver. E ao longo do mês de janeiro nós vamos meditar sobre este tema e como Deus quer que você e eu nos aproximemos dele para uma vida em comunhão, uma vida em paz e principalmente uma vida de alegria. Neste sentido, hoje nós vamos conversar sobre um Deus que quer nos dominar e que por muitas vezes nos domina. Nós vamos entender como o texto de Mateus 6 nos mostra a maneira de se viver, sabendo que o dinheiro não é tudo. O texto que nós lemos faz parte do Sermão do Monte. Você já deve ter ouvido falar sobre o Sermão do Monte, sobre este termo que aponta para os capítulos de Mateus do 5 ao 7, onde Jesus apresenta uma série de ensinos sobre o dia a dia, a essência da vida, à luz da vontade de Deus. Temas como oração, fidelidade a Deus, violência, adultério, vingança, justiça, riqueza, preocupações do dia a dia fazem parte deste sermão proferido por Jesus. Uma coisa que é interessante a gente notar é que Mateus dedica aí 3 capítulos para o Sermão do Monte e enfatiza muitos ensinos do Sermão do Monte. No entanto, se você for no Evangelho de Lucas, você vai perceber que Lucas faz menção a algumas passagens apenas deste sermão, não faz menção a ele como um todo, ele faz a menção de maneira mais espalhada. Por que há essa diferença entre os evangelhos? Pelo fato do propósito de cada evangelho ter sido escrito. Mateus revela como Jesus era alguém que levava as tradições de Israel à sua plenitude, e ao fazê-lo, mostra que Deus se torna visível por meio dele, Jesus. Lucas, no entanto, mostra como Jesus impactou a história como um todo. Se nós pudéssemos fazer um resumo, Mateus foi um evangelho escrito para o povo judeu. Por isso, tanta referência ao Antigo Testamento e ao cumprimento das profecias. Já Lucas apresenta Jesus para aquele povo que não é judeu. Aliás, o evangelho de Lucas é a primeira parte de uma composição que deve ser somada a Atos dos Apóstolos. Quando você termina de ler o Evangelho de Lucas, inicia a leitura de Atos dos Apóstolos, você verá que elas estão em sequência. Voltando a olhar para o nosso texto especificamente, Jesus havia ensinado o povo a orar, a oração dominical, e após ensinar o povo a orar e como jejuar, Jesus começa a falar de riquezas, sobre a riqueza. Esse bloco sobre a riqueza se inicia no versículo 19 e vai até o final do capítulo 6. E nele Jesus aborda o tema do compromisso com a justiça do reino e sua relação com os bens materiais. Em nosso trecho, Jesus está tratando especificamente da temporalidade do dinheiro e como ele é quem mais tira o sossego do ser humano. E ainda assim, de nada vale. Há, no entanto, uma riqueza que é eterna. E esta
é apresentada por Jesus neste trecho. Uma riqueza que nem a traça e a ferrugem corroem. Jesus apresenta um contraste interessante aqui. De um lado, o que é corroído, do outro, o que é eterno. Os recursos que as riquezas produzem não são eternos. Eles acabam. Podem ser corroídos pelo mercado financeiro, pela variação da bolsa de valores, pelo desgaste de uma tragédia na família que dependa de você abrir mão dos seus recursos por conta de um tratamento médico e que esse tratamento médico seja caro e demore por muito tempo. Enfim, não vão faltar exemplos de como as riquezas podem ser consumidas e minadas pelo tempo. Já os tesouros que nós ajuntamos no céu não são assim. Eles são eternos. Mas que tesouros são estes? William Hendrickson, quando comenta este texto, ele aponta alguns tesouros que o próprio Jesus faz referência em outros momentos de sua vida. A nossa posição para com Deus como pessoas perdoadas é um tesouro. As orações que são respondidas por Deus, outro tesouro. Os nossos nomes arrolados no livro da vida, outro tesouro. O amor de Deus para conosco, que nós experimentamos e vivenciamos, mais um tesouro. As boas-vindas que nós damos ao próprio coração do Salvador na nossa vida, a participação plena na cruz de Cristo, a alegria de Jesus, a vitória sobre a morte, a habitação constante do Espírito Santo conosco. Todos estes são exemplos de tesouros. E se nós quisermos nos manter dentro do contexto de Mateus e do Sermão do Monte, a gente pode ir lá no capítulo 5, nos seus versos iniciais, a partir do verso 2 até o versículo 12, e ver ali nas bem-aventuranças mais tesouros que nós ajuntamos. E logo após falar do tesouro nos céus, Jesus vai apresentar nos versículos 22 e 23 uma pequena parábola, para então fechar esta primeira parte da sua fala sobre as riquezas e sobre a justiça do reino e sua relação com os bens materiais, com uma verdade expressa no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E é olhando para o tesouro no céu que eu quero te convidar a olhar para a nossa realidade hoje e pensar em como nós lidamos com o dinheiro. Para tal, eu quero primeiro propor olharmos para como fazemos do dinheiro um Deus e como ele quer nos dominar. E depois olharemos para como Deus verdadeiro quer nos libertar. Não há outro Deus além do Senhor. Esta é uma afirmação que nós assimilamos de imediato e que nós cremos de fato que Deus é único. No entanto, a Bíblia Sagrada não nega em toda a sua narrativa a existência de outros deuses, a quem a Bíblia chama de falsos deuses. Dentre os muitos falsos deuses que se tornam senhores de nossas vidas, há um em particular que vem sendo constantemente alimentado e colocado no centro de nossas vidas, de maneira tão natural e tão veemente, que nem nos damos conta. Eu estou falando do Deus dinheiro. Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, se torna um Deus. E o dinheiro rege a humanidade desde a queda no Éden. Porque ao dinheiro, está associado poder, está associado riqueza. E poder e riqueza é algo que muita gente almeja. E talvez, se a gente for pedir para Deus cumprir o Salmo 139 e pedir para Ele sondar o nosso coração, talvez até a gente esteja desejando poder e riqueza. Afinal de contas, quem não gostaria de acordar sem ter com o que se preocupar, com o que deve comer? Quem não gostaria de acordar e já ter aquela mesa de café da manhã posta? Quem não quer ter a serenidade no olhar,
de não ter que se preocupar em pagar o boleto do dia. Está tudo tranquilo. Meu funcionário resolve isso para mim. Quem não quer sair daqui do culto hoje, pegar um avião e amanhã de manhã almoçar lá em Paris, na Champs-Élysées, depois você sai, dá uma passeada, olha o Arco do Triunfo de longe, fala outro dia eu venho para visitar, vou fazer uma comprinha aqui, uma lembrancinha para o meu amigo. Aí você volta, fila, pegar a fila, para quê? Esquece. Limpar fogão, passar roupa, quem não gostaria de não ter que fazer isso, não é mesmo? Carro deu problema, troca de carro. Para que você vai ficar com esse carro aí, te dando problema, gastando dinheiro? Troca. Vocês percebem como o dinheiro nos seduz? Percebem como ele vai nos atraindo? A nossa sociedade tem uma verdade, e essa verdade é: você é o que você tem. É assim que funciona. Por isso a angústia de muitos, por não terem aquilo que tanto desejam. E como elas não têm aquilo que elas tanto desejam, elas vão lá, fazem dívida, parcelam em 24 vezes, para poder pagar aquilo que quer. Imersos numa sociedade de consumo, parece que as palavras de Jesus em Mateus 6:24 não fazem muito sentido. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E não dá para servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. E nós precisamos entender e reconhecer quem é o Deus da nossa vida. Quem é o Deus de sua vida? O Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou o dinheiro? O dinheiro é parte importante das nossas vidas, meu irmão. Eu vou repetir essa frase e eu quero que você preste bastante atenção nela. O dinheiro é parte importante da nossa vida. É parte, não é o todo, não é o principal. Não é o principal. O dinheiro em si não é um mal. Porque se fosse um mal, aqui nas Escrituras, nós teríamos lá uma regra muito clara: você não vai botar sua mão em dinheiro. E muito pelo contrário, o próprio Jesus pega uma moeda e ensina como pagar os impostos. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é Jesus reforçando este ensino aqui. Este ensino. Agora, se eu dou ao dinheiro mais importância do que ele tem, aí ele se torna um mal na minha vida. E quem falou sobre isso foi Paulo, quando ele escreveu a Timóteo, orientando este jovem pastor diante da igreja de Éfeso. Diz Paulo em 1 Timóteo 6, 9-10: mas aqueles que desejam enriquecer, presta bastante atenção, aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. O alerta de Paulo não pode ser desconsiderado. Desejar o dinheiro nos faz desviar da fé. E diariamente nós somos convidados a servir e seguir ao Deus dinheiro. E é interessante porque nós usamos em nossa linguagem diária expressões que denotam a nossa submissão inconsciente ao dinheiro. Eu preciso do dinheiro para sustentar a minha família. Nada de errado, aparentemente. Mas nós não repetimos o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados
enquanto dorme. A gente não repete? E a gente não diz também que a gente precisa do dinheiro para sustentar a nossa família? De quem que a gente precisa para sustentar a nossa casa? Quem é aquele que te sustenta? Olha, essa é uma das lições talvez mais duras no nosso processo de aprendizado da vida com Cristo, para nós aprendermos. Se é Deus quem nos sustenta, como Ele faz, eu não sei. Como Ele vai fazer para sustentar a minha casa, eu não sei. Mas é Ele quem me sustenta. E Ele está diariamente nos chamando e nos ensinando a viver com aquilo que nós temos e nos alegrarmos com aquilo que Ele nos dá. E é preciso reconhecer quem é o verdadeiro Deus de nossa vida. Se o dinheiro que nos aprisiona a Ele, nos tornando eternos dependentes de Sua vontade, ou Deus que nos liberta, concedendo sustento e paz. E ao olhar para o Sermão do Monte, nós vemos como Deus nos sustenta. Basta você continuar a leitura do versículo 25 do capítulo 6 até o final dele, que você verá como Deus tudo provê. Mas eu quero, no entanto, destacar neste momento não a passagem sobre a ansiosa solicitude da vida, mas eu quero manter ainda o nosso foco nos versículos 19 a 21, e eu quero destacar aqui como os tesouros no céu que nós acumulamos são fruto da liberdade de Deus, e como nós podemos viver e desenvolver estes tesouros. Para tal, eu quero retomar aquela lista que eu dei no início do sermão, a lista feita por William Hendrickson, e iniciar falando de um tesouro que nós temos falado bastante dele aqui nos cultos de quarta-feira, que é o tesouro do perdão. A nossa posição para com Deus como pessoas perdoadas nos garante a possibilidade de perdoar e restaurar relacionamentos. E cada vez que eu perdoo alguém, eu junto tesouros no céu. No próprio Sermão do Monte, Jesus nos ensina a orar, e na sua oração Ele diz: e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Você já parou para pensar que o perdão é proporcional? Na medida que eu perdoo, eu sou perdoado, inclusive dos meus pecados diante de Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Outro tesouro, a oração. As nossas orações respondidas por Deus se transformam em testemunho de vida para a glória de Deus. Quantas orações suas foram respondidas por Deus e que você pode contar como bênção recebida? Outro tesouro, os nossos nomes arrolados no livro da vida, a salvação. E ter o nosso nome no livro da vida deve servir de testemunho da misericórdia de Deus para conosco, nos mostrando que nós não somos um povo especial por sermos salvos, mas sim nós somos um povo que ama e exerce e semeia misericórdia por sermos salvos. E ao fazê-lo, ao amar e ao sermos misericordiosos, nós estamos ajuntando tesouros no céu. Outro tesouro, o amor. No amor do Pai nós encontramos tudo o que necessitamos. O seu amor é grande, Ele não permite que passemos necessidade. Ele nos ama. O seu amor remove o medo que o Deus dinheiro insiste em colocar. Você já percebeu como o mercado financeiro insiste em nos aprisionar no medo? O preço do combustível alto, o preço do gás de cozinha alto, o salário mínimo reajustado abaixo da inflação. Olha quanto medo. Como que eu vou sustentar a minha casa ganhando apenas isso? Eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Calma, nós precisamos do amor de Deus. Ele irá prover. Ele irá prover. O dinheiro quer nos aprisionar, mas Deus nos liberta, e Ele faz isso nos adotando. Nos adotando.
Deus nos coloca como seu filho. Nós somos herdeiros com Cristo de tudo o que Deus tem a nos dar, conforme o seu querer. Isso é dar as boas-vindas ao próprio coração do Salvador na nossa vida. Quando nós assumimos a nossa postura de filhos adotados por Deus, nós estamos semeando tesouros no céu. Na participação plena da cruz de Cristo, os nossos pecados são perdoados. Hoje de manhã nós falamos sobre o pacto na aula da escola dominical e como nós somos libertos, como está quitada a nossa dívida. Nós não temos mais o que temer, pois todo medo se esvai na cruz de Cristo, e agora nós vivemos para servir e amar a Deus. Se você parar para pensar no seu dia de amanhã, quem garante o seu sustento? Você tem medo no dia de amanhã? Não há o que temer. Deus tudo provê. Não estou aqui dizendo que você não tem que se planejar, que você não tem que cuidar para que a sua vida seja organizada financeiramente. Não é isso que eu estou dizendo. O próprio Jesus, na parábola do rei que parte para a guerra, nos ensina que é preciso haver planejamento na nossa vida. Nós precisamos planejar, saber se nós vamos dar conta de fazer aquilo que estamos fazendo. Saber que vai chegar um tempo na nossa vida em que os nossos braços não terão mais a mesma força e nossa perna não terá mais o mesmo vigor. E nós vamos depender. Então nós precisamos nos planejar para este momento. No entanto, a dependência da nossa vida não deve estar neste planejamento. Deve estar nas mãos de Deus. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe. Está na mão dele. E é por isso que outro fruto, outro tesouro que nós devemos acumular nos céus é a alegria. Porque na alegria de Jesus está a nossa alegria. Ele se alegra, Jesus se alegra quando cumpre a vontade do Pai. E nós precisamos nos alegrar em viver como Jesus nos ensina, cumprindo a vontade do Pai. Nós ajuntamos tesouros no céu quando nós vivemos diariamente a vitória sobre a morte. E é na vitória sobre a morte que reside a nossa esperança. E nós dissemos hoje de manhã na aula da escola dominical que essa esperança não é espera, essa esperança é real hoje. A vida eterna não é algo que começa depois da morte. A vida eterna já começou para os salvos em Cristo Jesus. Nós já vivemos os valores do reino. E toda vez que eu escolho viver os valores do reino de Deus na minha vida, eu estou ajuntando tesouros no céu. Um último fruto, um último tesouro que eu quero destacar é a companhia do Espírito Santo. Na habitação constante do Espírito Santo conosco está a nossa força diante das adversidades. A crise está grande, a falta de dinheiro se avizinha dos nossos lares. Clame ao Espírito Santo para que Ele não permita que o Deus do dinheiro tome conta do seu coração. Todas as vezes que eu clamo pela presença do Espírito Santo na minha vida e que eu obedeço à voz do Espírito Santo, eu estou ajuntando tesouros no céu. O verdadeiro Deus quer nos libertar. Ele não nos quer prisioneiros de um Deus que dita regras por meio de comerciais de televisão, regras de mercado, ditada por quem já está no poder e nele se perpetua. Eu não quero frustrar ninguém, mas Deus não está muito interessado na marca da roupa que você veste, muito menos no modelo e ano do carro que te trouxe até aqui, mesmo que esse carro seja um Mercedes-Benz com 48 lugares e uma catraca no meio, tá? Deus não está muito interessado nisso. Deus não quer saber disso. Um outro comentarista deste texto, Fritz Heinecker, ele afirma o seguinte: alguém pode possuir muito e mesmo assim estar livre para servir a Deus e a causa dele, a qualquer hora e com generosidade. Por outro lado, alguém pode possuir pouco e não obstante
estar preso ao mamon. E é por isso que Jesus afirma: onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Onde está o teu tesouro? Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A conclusão desta primeira parte de Jesus sobre a riqueza é que nós não podemos servir aos dois senhores. Você já deve ter ouvido falar desse termo, mamon, para se referir ao dinheiro. No grego, a palavra usada por Mateus, mamonai, transliterado por mamon. Essa é uma palavra interessante, porque ela é uma palavra que não aparece no Antigo Testamento. Embora ela seja uma palavra derivada, transliterada do hebraico para o grego, ela é uma palavra que não aparece no Antigo Testamento. Na verdade, aparece em um único livro, mas que nós protestantes não consideramos como canônico, que é o livro do Eclesiástico. Lá no capítulo 31, o Eclesiástico vai tratar sobre riqueza. Você tem uma Bíblia católica na sua casa, abre lá no Eclesiástico 31, leia. Não tem nada de antibíblico ali, pode ficar tranquilo. Não estou dando uma recomendação antibíblica para você não. Muito pelo contrário. Os ensinos de Eclesiástico 31 complementam aquilo que nós estamos falando aqui. Mas o uso da palavra mamon se origina mais no aramaico. E sempre que essa palavra é usada, ela indica riquezas e posses. E embora não seja presente na literatura bíblica, existem dois gêneros literários do tempo bíblico, principalmente no período intertestamentário, que é o Targum, que são comentários à Bíblia hebraica, feito em aramaico, e os Talmudes. Os Talmudes era como se os pastores e teólogos daquele tempo, resolvessem escrever discussões a respeito do texto bíblico. Pegassem os seus sermões, as suas análises e transformassem aquilo em textos, e aquilo era espalhado. Jesus recorre a muitos escritos dos Talmudes na sua fala. Ele recorre a eles, né? Então este termo, mamon, era utilizado neste período, e ele chega até os dias de Jesus carregando um significado tão negativo sobre dinheiro e riqueza, que Jesus faz uso desse termo substantivando. Agora ele representa um Deus. Não dá para servir a Deus e servir a mamon. Não tem como. Onde está o seu coração hoje? Qual é o íntimo, o desejo íntimo do seu coração? O que você realmente deseja para a sua vida? Com o que você sonha? Quem domina os seus pensamentos e sonhos? Nós devemos vigiar e cuidar para que os nossos corações transbordem da vontade de Deus para nós. Não se permita ser dominado pelo desejo de ter o que o dinheiro determina, ao invés de desejar ser filho de Deus. Concluindo, o dinheiro é um mal em si mesmo? Não, não é. Mas se o dinheiro for o centro da minha vida, aí o dinheiro se torna um Deus, um falso Deus. E não dedique o seu amor ao dinheiro, dedique o seu amor a Deus. Ele é o Senhor de nossas vidas. Não há outro que possa garantir a vida eterna desde já. Não permita que os ataques de mamon venham a te seduzir, a te enveredar pelo caminho do amor ao dinheiro. E as ofertas são muitas. E eles querem nos pegar pelos mais diferentes meios. Onde está o seu coração? Apegue-se a Deus. Ele dá a liberdade para nós vencermos o consumismo e pisarmos sobre a cabeça de um falso Deus chamado dinheiro. O dinheiro só será um Deus se eu assim o fizer. Senão, ele será instrumento de bênção para a minha vida e a vida dos meus próximos. Quem tem determinado o rumo da sua vida, quem tem dado as regras, quem tem ditado como e quando fazer as coisas, Deus está nos chamando para uma vida de total confiança nele. Alegria de viver. Como ter a alegria de viver? Confiando em Deus,
que nos sustenta, e colocando o dinheiro no seu devido lugar. O dinheiro é agente de bênção e não de maldição nas nossas vidas. E a nossa sociedade está imersa numa rotina de consumismo, numa rotina de aparências. E você é desafiado pela sociedade a ter mais e parecer mais com os que estão em evidência. Quebre essa rotina. Como? Domingo que vem nós vamos falar sobre isso. Sobre como quebrar a rotina para ter uma vida de alegria na presença de Deus. E até lá eu quero fazer o mesmo desafio da semana passada. Releia o texto de Mateus 6. Ouça novamente esta mensagem. Você vai receber o link. Ouça novamente esta mensagem. Medite novamente nessas palavras. Ore. Quebre esta cadeia de maldição do dinheiro sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Entregue a sua vida para Deus. Nós não podemos viver servindo aos dois senhores. Nós devemos servir ao Deus verdadeiro. E a canção que vai ser cantada agora diz muito sobre isso. Porque você pode ter tudo, absolutamente tudo, mas sem Deus tudo é nada, absolutamente nada. Vamos cantar juntos. Pelo
Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer: posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize.